O que é que você pode fazer quando você tem o seu visto para o Canadá recusado? Eu quero já começar dizendo que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente tenta evitar. Meu trabalho aqui, na verdade, se resume em te ajudar a evitar esse tipo de situação, né? Eu tô sempre falando sobre planejamento, sobre como você deve se preparar, como você deve fazer boas escolhas, como você deve prestar atenção no que você está fazendo, como você deve ter o controle da situação, estar por dentro do que está sendo feito no seu processo, como você deve exigir os seus direitos na hora que você estiver contratando uma assessoria, contratando um profissional. Eu falo, inclusive, do que é que você tem que analisar antes de contratar alguém para te ajudar. Enfim, conselho não falta, não é mesmo? A gente está sempre aqui, eu estou sempre aqui produzindo conteúdo para vocês nesse sentido, justamente porque eu sei, infelizmente, eu sei qual é o impacto de um visto recusado no histórico de alguém. Talvez você não tenha ideia, você não saiba que quando você tem um visto recusado, uma manchinha é feita ali no seu histórico com o Canadá. E não apenas com o Canadá, tá? Mas com outros países, né, que é o que a gente fala, chama os países da coroa, como por exemplo, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. Essa galera, eles compartilham os dados, né? Eles compartilham ali informações de imigração. É por isso que quando a gente vai aplicar o visto canadense, tem sempre a perguntinha lá: você já teve algum visto recusado? Tem algum visto recusado no seu histórico? Por quê? Porque eles querem saber, né, o que foi que a autoridade daquele outro país pensou a respeito de você, do seu processo, ou pior, qual é o histórico que você tem naquele país. É por isso que a gente fala tanto que o visto americano impacta no visto canadense. De certa forma, sim. O fato de ter ficado ilegal nos Estados Unidos impacta no visto canadense? Muito. Qualquer país, tá, que você tenha ficado ilegal ou que você tenha trabalhado ilegal vai impactar no seu processo de visto. Então, quando eu venho aqui, falo com vocês sobre o planejamento, sobre como vocês têm que ter conhecimento, como vocês têm que estar por dentro do que está acontecendo, mesmo que vocês decidam contratar ajuda, é no intuito da gente evitar esse tipo de coisa. Tá bom? Mas, Dani, eu não te ouvi, não conhecia seu trabalho, não sabia disso, eu quis agilizar a vida, achei que contratando um profissional tudo seria mais fácil, a pessoa me orientaria, né, analisaria, faria ali uma análise jurídica do meu processo, me ajudaria a entender os pontos fracos, a melhorar os pontos fracos, mas não foi isso que aconteceu e eu acabei tendo aí uma recusa de visto, né? Infelizmente, já estou nessa situação. Não tinha consciência, apliquei do jeito que dava, do jeito que, enfim, fiz e tive o visto recusado. O que eu posso fazer agora para resolver essa situação? E é sobre isso que a gente vai falar aqui rapidinho no vídeo de hoje, porque a minha ideia é realmente ajudar vocês a, talvez aí, né, tentar traçar uma nova estratégia a respeito disso. Quando você tem um visto canadense recusado, naturalmente isso vai para o seu histórico, mas apesar das negativas cabeludas que a gente vê por aí, né? Ou pior, né? Apesar das negativas aparentemente injustas que a gente vê a galera divulgando por aí, o oficial de imigração canadense, quando ele vai recusar alguém, ele precisa justificar. Ele não nega ninguém da cabeça dele. Por mais que às vezes pareça que a decisão é descabida, ele não pode tomar uma decisão baseada única e exclusivamente no arbítrio dele. Ele precisa justificar isso. E onde é que ele justifica isso? Dentro do sistema do governo. Então, quando ele está ali analisando o seu processo, existem lá os requisitos, né? Os requisitos do visto e os requisitos gerais da lei de imigração. O que acontece? O oficial de imigração está ali analisando o seu processo de visto, aí ele tem que ir checando, né? Ele tem lá os checklists da elegibilidade e da admissibilidade. Então ele vai olhar lá, formulário tal, preenchido, preenchido. Documento tal, preenchido, preenchido. Documento financeiro, isso, preenchido, 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 beleza. Tenho dinheiro? Tenho dinheiro. Fez o exame médico? Fez o exame médico. Ele vai ticando. Só que, quando ele se depara com um aspecto do seu processo de visto que ele tem dúvida, que ele não entendeu muito bem, ou que não foi muito bem explicado, ele anota. Ele vai ali e anota, olha, até comprovou o dinheiro, mas
estou na dúvida da origem desse dinheiro, não sei se esse dinheiro, enfim, veio realmente dos ganhos da pessoa, porque ela não juntou aqui o imposto de renda, não juntou aqui os contra-cheques, eu não sei no que ela está trabalhando. Aí você começa a ver negativa com aquelas justificativas assim, a atual situação de empregabilidade indefinida. Eles colocam umas palavras que uma pessoa leiga não vai conseguir entender, né? Não foi feito para você entender. Essa é a verdade, tá? Isso não foi feito para você entender. É por isso que os profissionais, quando eles analisam, de cara eles pegam o que pode ser, né? Claro, o profissional experiente, rapidinho, ele pegaria aí qual foi o ponto que negou a sua aplicação. Eu, por exemplo, quando vejo uma negativa, eu consigo distinguir se foi erro na aplicação ou se foi erro de perfil. Talvez o processo não foi tão bem montado, talvez não foi bem explicado, não teve as razões muito bem fundamentadas, ou às vezes é um problema de perfil mesmo da pessoa. A pessoa foi e aplicou sem ter o perfil legal, né? O que eu falo para vocês sempre? Vocês não têm que pagar para ter informação, vocês têm que pagar para ter direção. A pessoa que vocês estão contratando, ela tem que ter capacidade de fazer uma boa argumentação. Gente, esse é o requisito básico de um consultor. Seja uma consultoria que você vai contratar aqui no Canadá ou uma consultoria que você vai contratar no Brasil. Essa pessoa tem que ter capacidade argumentativa. Se ela não consegue te convencer de que o produto dela, o serviço dela vale a pena, ela não deveria estar fazendo o seu processo de visto. Porque ela possivelmente não vai conseguir convencer ninguém. Nem você, nem o oficial, nem ninguém, tá? A gente tá falando aqui de escrita persuasiva. A gente está falando de escrita estratégica. Processo de visto é estratégia. Absolutamente todas as pessoas que aplicam o processo de visto para o Canadá têm um ponto ou outro no processo que precisa ser melhor trabalhado. Ninguém aplica com o processo 100%. É isso que tem que ser feito no seu processo. E o oficial de imigração, enquanto ele está analisando, se ele ficou confuso, se ele entendeu que assim, o que você forneceu ali de documento não tá convencendo, se ele leu a sua carta, ele não está convencido das suas intenções. E o que você faz quando você recebe uma negativa? A primeira coisa que você faz, depois de chorar muito, claro, porque é isso que acontece, a gente chora mesmo. O que você faz? Você tem que ser estratégico como você não foi no primeiro processo, tá? Então, a primeira coisa vamos pegar a carta de negativa. Essa carta de negativa, já te adianto, ela é genérica. Por quê? Porque não foi feito para você entender. Foi feito para quê? Para você contratar. Eu já falei para vocês que a indústria da imigração não se resume apenas às agenciazinhas, aos youtuberzinhos de Canadá que vocês veem, não. A indústria, minha filha, é coisa grande, é coisa grande. E o chefe do poder é o governo. O governo ganha dinheiro. Vocês têm que aprender a parar de olhar o Canadá com esse olhar romântico de que é a terra prometida. Eu já falei isso para vocês. A gente tem que olhar como a máquina que é. A imigração para o Canadá é uma máquina de fazer dinheiro. Eles vão ganhar na aplicação de visto, eles vão ganhar no curso que você vai fazer, isso gera empregos para os profissionais, isso gera emprego para a área do turismo, para o Airbnb, para o povo que tem imóveis e precisa alugar. Isso movimenta uma boa parte da economia do país, tá? Então, se você não for estratégico na primeira aplicação, você vai ser na segunda. Você vai pegar essa carta de negativa, aí o que você vai fazer? Você vai procurar um profissional ou, se você tiver um amigo, se você tiver alguém aqui no Canadá que é residente permanente, que é cidadão, que esteja disposto a fazer isso por você, você vai solicitar um documento chamado ATIP. Dani, eu fiz o meu processo de visto com uma agência do Canadá. Essa agência tem que ir atrás do ATIP para você. Vá pedir para eles o ATIP. E digo mais, tem agência que cobra e cobra caro. Eu já vi e já trabalhei em agência que quando tinha negativa de visto, eles cobravam quase o dobro do cliente para poder reaplicar. Um processo que foi negado com eles mesmos. Porque na hora da negativa, qual é o argumento que você vai escutar? É porque você sabe, né? A gente não tem controle da decisão, tudo isso está na mão do governo. De fato, a decisão final vem do governo canadense, mas o profissional deveria, no mínimo, te auxiliar nessa etapa, né? Mas enfim, eu não vou criticar a galera hoje. O que acontece? Você tem que pedir esse documento. Se você fez com uma agência do Canadá, peça para eles o ATIP, converse com eles sobre isso, tá?
Se você fez com uma agência do Brasil, essa agência possivelmente não é registrada no Canadá. Essa agência, ela não tem uma empresa, ela não tem um consultor de imigração regulamentado no Canadá. Então, dificilmente essa agência vai conseguir te ajudar. Se eles tiverem alguma parceria, enfim, aí tudo bem. Se não, se você não conhecer ninguém, se você conhecer alguém que é residente permanente, canadense, ou alguém que tem uma empresa, você pode pedir para essa pessoa solicitar para você, tá? Pode ser até que ela não te cobre nada. É bem simbólico. Tem empresas aí no mercado, empresas de imigração mesmo, que elas vão te cobrar 150, $200. Elas vão dizer que é porque tem uma consulta incluída, só que essa consulta, na verdade, é o tempo que você paga para a pessoa poder te vender os outros serviços que ela vai te oferecer, porque essa consulta ela vai te oferecer assessoria de vistos. Então, você paga para escutar um discurso de venda. É basicamente isso que acontece. É o que eu sempre digo a vocês. O que eu sou a favor? O que a Dani acredita? O que a Dani... Eu não estou dizendo que é regra, eu não estou dizendo que todo mundo tem que concordar comigo, eu estou dizendo que é meu posicionamento, tá? O meu posicionamento, a forma que eu agi no meu processo. O que eu acredito que você deve fazer? Você pode até contratar uma consultoria, alguém para te ajudar com o processo. Mas eu só contrataria se a pessoa tivesse, se eu tivesse provas, ou se eu tivesse muitos indícios para acreditar que essa pessoa é um excelente, tem uma excelente escrita, tem uma excelente parte de argumentação, é um excelente argumentador. Caso contrário, não. Contratar a agência para o estagiário fazer o processo, fuja. Fuja. Esses consultores que ficam na internet, ai, porque nós isso, porque nós aquilo, ai, porque não sei o que lá, tem 1 milhão de reviews positivos, estamos ali em todos os canais do YouTube. Aí você entra em contato com a empresa, quem vai fazer seu processo? O estagiário, que às vezes nem inglês fala. E, gente, eu tô falando a real, tá? Porque eu fui essa estagiária um dia, que trabalhava nessas empresas porque não falava inglês. E não tinha onde trabalhar. Então, vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo. Segundo, não contrate jamais alguém para você simplesmente jogar o seu processo na mão e sumir. Ah, entreguei na mão da consultoria. Pelo amor de Deus, não faça isso. Estude, entenda, procure entender os requisitos, esteja por dentro de como funciona, do que é que o governo vai esperar do seu processo. Essa é a única maneira, e eu rasgaria todos os meus diplomas em cima dessa única crença, porque essa é a única maneira de você ter um processo seguro. Pelo menos ter a tranquilidade, deitar no travesseiro e falar, ok, a gente realmente fez tudo o que era possível. A gente fez tudo da melhor maneira possível, a gente trabalhou todos os aspectos da aplicação e fizemos um bom trabalho. Agora sim está na mão do governo. O problema é que a gente vê o quê? A gente vê a galera escalando o serviço de visto, vendendo o serviço de visto a rodo para qualquer um que perdeu o RG na porta. Essa pessoa entra, o processo dela é entregue na mão de uma pessoa que não tem qualificação para aquilo, de um estagiário que aprendeu ali a apertar botão, a fazer receitinha, mas que não tem a mínima capacidade argumentativa, e a culpa não é do funcionário, tá? A culpa não é do funcionário, a culpa é da empresa. A culpa é da empresa. Mas esse processo é jogado para essa pessoa que tem ali mais uma pilha de processos, e eu já falei para vocês que eu cansei de ver consultor famosinho dizendo, aqui a gente é fábrica de vistos. Aqui vocês têm que aplicar o máximo de processos por mês. E se for negado, é bom pra gente, porque a gente ganha o dobro. Não foi ninguém que me contou. Eu vi e eu vivi isso dentro da indústria de imigração para o Canadá. Vocês acreditem se vocês quiserem. Se vocês não quiserem acreditar no que eu estou dizendo, tem um monte de gente aí na internet contando os perrengues que já passou. Tá bom? O que você vai fazer? Teve o visto recusado mesmo assim, você vai pedir esse ATIP, você vai analisar ali quais foram os argumentos do oficial de imigração, você vai comparar aquilo com a sua carta de negativa e você vai comparar aquilo com os documentos que você entregou. Se você, é aí que entra a parte de você ter feito uma boa escolha na hora da contratação. Porque se você trabalhou junto com a consultoria, se você ficou por dentro do processo, se você sabia o que estava sendo feito no seu processo, você vai saber identificar se houve um erro na montagem do seu processo ou se de fato o seu perfil estava ruim.
E mesmo que o seu perfil estivesse ruim, como isso foi explicado para o governo? Para ter essa consciência, você só consegue ter essa consciência se você estiver por dentro do que está acontecendo no seu processo. Agora, se você simplesmente jogou na mão do consultor, entregou os documentos que ele pediu e rezou, eu sinto muito, você vai ter muito trabalho agora para criar uma nova estratégia, para, né, pensar numa nova forma de aplicar. Eu sugiro que você, antes de sair contratando, porque possivelmente você vai querer contratar, antes de sair contratando, eu sugiro que você sente, que você estude, que você aprenda mais sobre como funciona a indústria de imigração para o Canadá. E mesmo que você decida contratar alguém novamente, que você o faça com consciência de que esse é um projeto, esse é um trabalho feito a várias mãos, com etapas. Não queira pular essas etapas. Não queira colocar a carroça na frente dos bois. A gente está mexendo com a vida das pessoas. É um projeto de mudança de vida. Você vai deixar tudo para trás, a sua carreira, a sua família, a sua casa, tudo que você construiu. Isso não pode ser levado de qualquer jeito, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Se você teve o seu visto recusado, eu sinto muito, de verdade, eu espero que esse vídeo te ajude a pensar melhor agora na sua segunda estratégia, na forma que talvez você pode fazer isso de uma forma melhor, né, para que realmente você tenha o resultado que você deseja. E se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode deixar nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, ou você pode me mandar um direct lá no Instagram, e eu vou procurar te ajudar da melhor forma possível. A gente se vê no próximo vídeo.